Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 53 em diante. Hoje eu quero falar de um assunto que vocês não sabem o que é a respeito, nunca viveram, nunca passaram por isso. Eu quero falar sobre as rejeições. Quem aqui já foi rejeitado, diga amém. Amém. Ah, vocês também, é? Então vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 53. Mateus 13, 53. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe veio essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Somente até aí, oremos. Amado Deus, soberano e eterno, nós nos rendemos nessa noite, ou melhor, nessa manhã, aos teus pés, te agradecendo, Senhor, pela santa ceia que celebramos hoje aqui, te agradecendo pelos louvores, Senhor, por sermos ministrados, derramar o nosso coração diante de Ti. Agora te pedimos, nessa manhã, fala aos nossos corações de uma maneira especial, que esse ambiente seja tomado de graça e de misericórdia, Senhor, que a Tua palavra, como foi lido no início, que ela é penetrante, ela alcança o nosso interior, que a Tua palavra venha esquadrinhar na nossa mente, nos revelar quem nós somos e o que precisamos mudar, que a Tua palavra venha nos confrontar, mas também nos abraçar, Senhor, nos ensinar o caminho. Vem conosco nessa manhã, fala, Espírito Santo, toma esse ambiente, seja levado cativo todo pensamento, todo sentimento, que caia por terra o inimigo de Deus agora, seja estabelecida a casa do Senhor nesse lugar. É o que nós declaramos, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diga amém, glória a Deus. Lidando com as rejeições, como eu brinquei aqui, né? Vocês nunca foram rejeitados, né? Todos nós já passamos, na verdade, por isso. E eu sempre fico impressionado com a maneira que Jesus lidou com as rejeições. A maneira como Jesus prosseguiu, apesar de ser rejeitado. Com a maturidade de Jesus, né? E Jesus, eu estava estudando hoje como Jesus, ele viveu a rejeição em vários níveis. E nós também passamos por isso? Sim, né? E como nós lidamos com isso? Como nós prosseguimos após isso, né? Queridos, a dor, ela faz parte da nossa caminhada. Se você acha que servir a Deus não vai ter dor, você deveria ter vindo quarta-feira aqui no culto. Quem estava aqui quarta-feira, levante a mão, glória a Deus, né? Foi uma benção a palavra, porque nós falamos a respeito de José. E eu falei de 3 estágios que construíram a bênção a longo prazo. Nós falamos quarta-feira, só para deixar você com água na boca, você que não veio quarta-feira, deveria ter vindo, mas não veio. Né, Sérgio? Só para você pegar uma pontinha só do que você perdeu. Nós falamos sobre milagres ou bênçãos a longo prazo. Tem coisas que é a curto prazo, tem coisa que você vai orar, Deus vai fazer hoje. Quem crê diz amém. Mas tem outras coisas, geralmente as maiores. É uma construção a longo prazo e nós retratamos a vida de José. E essa palavra eu terminei, porque quarta-feira às vezes eu faço em 2. Essa palavra, apesar de tudo, terminei, né? E nós vemos ali 3 estágios de construção dessa promessa, né, a longo prazo. Tem coisa que você não vai receber hoje.
Tem coisas que você nem mesmo vai receber esse ano, mas que esse ano você está construindo. E um dos estágios, né, que nós vimos José passar foi a injustiça, o anonimato. Né? E vamos parar por aí, porque isso é só para quem vem na quarta-feira. Estou só provocando vocês, tá, querida? Numa boa, só uma brincadeira. Amém? Então, queridos, o que a gente precisa entender? Que a caminhada cristã, ela tem dores. E a dor faz parte do estágio de onde Deus quer me levar a chegar. José entende, né, que se não fosse aquela dor, não haveria salvação para sua família. José entende que se não fosse aquelas circunstâncias, lá no final da história ele fala isso, as coisas não teriam fluído como fluíram, e o livramento, quanta gente foi alcançada, foi salva da morte, não só a família de José, mas no mundo inteiro daquela época, porque José entendeu que ele precisava permanecer apesar da dor. E aqui nós vemos a maior prova de todos, que é Jesus, que passou pela dor. Isaías bem profetizou a respeito dele no capítulo 53 como o Messias, como o servo sofredor. Muitos da época de Jesus não queriam aceitar o Messias sofredor. Eles queriam aceitar o Messias em glória, o Messias libertador. Né? Tinha lá os zelotes, né, que queriam o Messias que viesse destronar o Império Romano. Mas Jesus, ele veio como o Messias sofredor que Isaías havia profetizado. E por que Jesus, sendo a nossa maior referência, sofreu e nós também não queremos? Nós queremos triunfar sobre a dor, nós queremos triunfar sobre os inimigos, nós queremos ver nossos inimigos caindo. Tem gente que ora para quem falou mal dele, dobrar a língua, né? Nós somos os zelotes muitas vezes. Mas nós precisamos entender que Jesus veio nos ensinar a passar pela rejeição, a passar pela dor e ser vitorioso. A maior vitória que você tem muitas vezes é sobre essas coisas, é sobre a dor. O maior milagre é você estar aqui apesar da dor, é você estar aqui adorando, chorando na presença de Deus, apesar de tudo que já lhe aconteceu na vida. Apesar das dores, das rejeições, das traições. Então Jesus é a prova de que fazer o certo, fazer o bem, não garante ser aceito por todos. Não garante ser aprovado por todos. Jesus fez o certo e foi rejeitado. E muitas vezes nós estamos assim, poxa Senhor, eu tenho feito o certo. E olha isso, olha aquilo. Jesus é a maior prova de que fazer o certo não garante que você não vai ser rejeitado, desprezado, sofrer nessa vida, ser esquecido. Quem está entendendo, diga glória a Deus, aleluia. Versículo 54, vamos reler, diz a palavra, chegando à sua terra. Então Jesus chega na sua terra, no lugar que ele cresceu, pessoas que ele conhecia, vizinhos, familiares. Aqui Jesus experimenta a rejeição no nível pessoal, no nível íntimo. Eu acredito que essa rejeição seja das rejeições que mais machucam. Jesus chega na sua terra, versículo 54, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam. E diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Ou seja, Jesus estava ali operando milagres. Jesus estava ali falando com autoridade. Jesus estava ali sendo um instrumento de Deus, cumprindo o propósito. E ele estava num lugar que eu imagino que seria o lugar que ele mais queria fazer isso. Eu imagino, né, para os seus, para a sua terra, para aquele lugar humilde, pessoas necessitadas. Mas quando eles viram, ficaram maravilhados. Mas no versículo 55, eles começam a questionar. Eles dizem, não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Versículo 56, todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso?
Então Jesus, ele começa a ser rejeitado. E eu comecei rejeitado pelos seus, rejeitado pelo seu próprio povo. Talvez alguns de nós já passou por isso. Rejeição na família, rejeição de amigos, sabe? Das pessoas, muitas vezes, quando você pensar que eles vão te abraçar. Foi isso que aconteceu com José. José teve sonhos. E quando ele contou os seus sonhos para quem deveria sonhar com ele, esses que deveriam sonhar com ele, os desprezaram. Os seus irmãos o rejeitaram porque ele teve sonhos, porque Deus mostrou que ele seria grande. Os irmãos de José não entenderam que o fato de José ser grande abençoaria toda a família. Sabe, queridos, quando alguém ao seu lado se tornar grande, não se sinta pequeno. Porque essa bênção vai respingar na sua vida. Quero ouvir um amém.